Muito bom dia, Deus abençoe a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do eterno Deus. Estamos aqui hoje, sábado, 18 de outubro de 2025, e estamos aqui para meditar na palavra de Deus com um tema muito forte. Mas antes de tudo, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, te suplicamos que o Senhor estenda a tua mão com poder para esta meditação e a todos quanto vão vir, que venham ser abertos o entendimento para a tua palavra e que sejam todos bem esclarecidos e recebam, meu Deus, o temor para juntos praticarmos aquilo que o Senhor quer e pede de nós pelos teus ensinos. Em nome de Jesus, amém. Antes de tudo, de começar essa meditação, nós vamos fazer aqui uma pergunta. Por que Deus não atende a oração de algumas pessoas? Porque às vezes há um silêncio, por mais que a gente oramos por alguém ou por nós mesmos, por alguma coisa, por algum motivo, e não há resposta. Há um silêncio no âmbito, na área espiritual, em relação à nossa consciência das orações. Pois é sobre isso que vamos falar, porque muitas pessoas não são respondidas e há um silêncio de Deus. Algum motivo pode ser, alguma situação, algum propósito, Deus sabe tudo. É sobre isso que iremos falar nesta manhã. O tema: o silêncio de Deus. Vamos iniciar com essa introdução. Há momentos na vida, vírgula, que poderá acontecer o silêncio de Deus. E aí, o que fazer quando Deus se coloca diante de nós, das nossas orações, um silêncio e que não há resposta? Cabe a cada um de nós nos autoexaminar e ver como está a nossa vida com Deus. Vamos falar de 3 tópicos. O primeiro tópico: o silêncio de Deus acontece na vida daqueles que não se submetem a Deus, às ordens de Deus. É isso aí. Deus não dá resposta, não favorece aqueles que não se submetem a Deus. Por isso, vai haver o silêncio de Deus para certas pessoas que falam, que pedem uma resposta de Deus. 1 Samuel capítulo 14, versículo 37, diz o seguinte: Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Veja só, Deus não deu resposta alguma ao rei Saul. Mas por quê, hein? Porque às vezes nos falta uma resposta de Deus. No caso de Saul, ele já estava se inclinando para a rebeldia contra Deus. Ele desobedeceu a Deus numa primeira ordem muito importante, dada por Samuel. E ele ali fez algo que não era para ele fazer. Ele passou na frente de Deus, começou a desobedecer. E a palavra de Deus diz que a rebeldia, a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Então tem que ter muito cuidado.
muito cuidado quando nós passamos a ser rebelde, a ser desobediente contra Deus e não aceitar as ordens de Deus e fazer da nossa maneira. Tem que ter muito cuidado. O maior inimigo, temos falado aqui, o maior inimigo não é Satanás, não, da nossa vida, é o nosso eu, o orgulho, a nossa vontade própria. É o maior inimigo do ser humano. Vamos para o segundo tópico. O silêncio de Deus para os rebeldes e para com todos os que apostatam da fé. O silêncio de Deus para os rebeldes e para com todos os que apostatam da fé. Haverá sempre o silêncio de Deus para quem não quer nada com Deus, para com quem rejeita a Deus, para quem não quer se submeter a Deus. Haverá sempre o silêncio de Deus. Certa vez o profeta Jeremias estava orando a Deus pelo povo de Israel. E Deus falou assim para ele: para de orar por este povo, porque não ouvirei a tua oração, porque são povo rebelde. Pois é, eis aí porque há algum silêncio para algumas pessoas que pedem oração, que buscam oração, que buscam resposta e não tem resposta de Deus. Há um silêncio. Por quê? A sua rebeldia e a sua apostasia faz com que haja um silêncio de Deus. Vamos ver isto em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. E consultou Saul ao Senhor, vírgula, porém o Senhor não lhe respondeu, vírgula, nem por sonhos, nem por profetas. Viu? Procurou de várias maneiras. Há uma última maneira que ele procurou. Vamos já fazer menção a esse respeito. Então, quando se há rebeldia, desobediência, obstinação, vaidade, vontade própria, nunca haverá a resposta de Deus. Sempre haverá o silêncio. Saul procurou de todas as maneiras. O rebelde é assim. O orgulhoso, que faz a vontade própria, ele não se submete a Deus e procura de suas próprias maneiras. E sempre vai ter o silêncio de Deus. Então, ele foi tão presunçoso, o rei Saul foi tão presunçoso e rebelde, e saiu do temor de Deus, que ele foi procurar a resposta aonde, hein? Aonde, hein? Que nós vamos falar aqui, que muitos, quando apostatam da fé, não tem temor a Deus, não se submete às ordens de Deus e quer fazer do seu jeito, vai buscar resposta em outros lugares que é abominável a Deus. Foi o que o rei Saul fez, foi procurar uma feiticeira. Foi procurar uma resposta. Para você ver quando a pessoa sai do temor de Deus, que é uma coisa tão terrível. O profeta Jeremias, capítulo 2, se não me falha a memória, ele fala isso. Horrenda coisa é deixar a fonte, o Deus vivo. Vai fazer acontecer o quê com quem apostata, sai da vontade de Deus e não se submete a Deus? Vai beber águas amargas e vai colher frutos amargos e, por final, perde a salvação. Foi o que aconteceu com o rei rebelde Saul. Ele mesmo se matou numa guerra. E a palavra de Deus está escrita em Apocalipse que aqueles que são homicidas, assassinos, não herdarão a vida eterna. Perdeu a salvação. Vamos para o terceiro tópico e já estamos concluindo aqui. A obediência e a dependência a Deus atrai suas respostas. Preste bem atenção. A obediência e a dependência a Deus atrai suas respostas. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, que diz: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei a esta tropa? Uma pergunta que Davi consultou a Deus. Alcançá-lo-ei?
Davi disse: Senhor, eu persigo, eu vou alcançar na dependência de Deus. E o Senhor lhe disse, aí teve resposta, não teve silêncio. Aí Deus disse: persegue, porque de certo alcançarás e tu libertarás. Houve o sim de Deus e houve a vitória de Deus para o servo, o rei Davi, porque ele era obediente, ele vivia sempre na dependência de Deus, não fazia as coisas da maneira dele. Ele sempre guardava as palavras de Deus e confiava em Deus. Por isso que houve o sim, houve a resposta de Deus. Concluímos com as seguintes palavras: o silêncio de Deus atua para quem não se submete às ordens de Deus. Ponto. Já para quem vive, vírgula, uma vida de aliança com Deus em obedecê-lo, vírgula, haverá sempre o sim de Deus como resposta. E nós concluímos com a reflexão de quem confia em Deus, de quem se submete, que toda a sua vida está na dependência de Deus. O salmista Davi disse no Salmo 41, Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi não se precipitou, confiou. Quem confia, espera. Quando a pessoa espera é porque confia. E no tempo de Deus, houve a resposta, houve a bênção de Deus na vida de Davi. Então, o servo de Deus, ele vive na dependência. Ele não faz a vontade dele e ele confia em Deus. Fazendo isso, sempre haverá resposta e o sim de Deus. Aqui concluímos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te oramos, meu Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, para que venha ser acordado na mente das pessoas que a rebeldia, a feitiçaria, a vontade própria sempre vai prejudicar a vida da pessoa contigo, ó Deus. Mas que a humildade de espírito, a submissão, a obediência, a confiança, a dependência totalmente em Ti, em seguir as Tuas ordens, sempre terá o sim, sempre terá a felicidade Tua na vida de todos aqueles que assim o fazem. Nós te oramos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Eita aí. A rebeldia, a vontade própria, a desobediência, o eu, o orgulho, nunca valerá a pena. Só fará destruir-nos e nos distanciar de Deus e perder a salvação. Mas a humildade de espírito, a obediência, a submissão a Deus, a dependência a Deus e seguir a ordem, a direção de Deus sempre dará em vitória, em felicidade, paz e, por final, a vida eterna. Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana. Até a próxima, se assim Deus nos conceder.